Antes a doença era a LER, né? Antes a doença, na época. Hoje é a síndrome aí do esgotamento profissional, Sim. burnout, né? Então, eu queria ver de vocês um pouquinho, né? A gente falar sobre essa síndrome, porque é o que a gente mais escuta quando vai visitar as agências, né? Quando mais os bancários, vamos falar mais de Itaú, o pessoal do Itaú com metas, né? E o assédio moral. E o que está mais tendo aí, essa síndrome aí que está chegando desde 2022, ela foi bem falada. O Brasil, ele somente perde para o Japão. Foi uma pesquisa feita, tá? Com essa síndrome aí do esgotamento, né? Vocês têm alguma... A gente que acompanha bastante, né, Elcio e Guto, aí os amigos, né? Cada vez mais adoecendo com essa síndrome. No geral, os afastamentos, acho que mais de 96%, 95% são doenças psiquiátricas ou burnout, né? Uma coisa que a gente já sabe, que quando a pessoa volta, se ela não consegue acidente de trabalho, se ela não consegue comprovar, e basicamente, é impossível o INSS reconhecer burnout, reconhecer uma doença que foi causada pelo trabalho, essa pessoa, quando voltar, ela tem 60 dias de estabilidade e ela sabe que ela vai ser desligada. Ela sabe que ela vai ser demitida, que ela vai ser mandada embora. Então, é uma falta de respeito. Inclusive, a gente tem um GT de saúde ativo, a gente tem um membro aqui de Santos que participa, que é o Valmir Gomes. Um abraço aí, Valmir. Mandar pro Valmir aí. Um abração, Valmir. Ele participa ativamente do grupo, ele acompanha todas as reuniões, nos passa informações. E, embora a CCT, nosso acordo coletivo, tenha evoluído, incluindo cláusulas referentes à doença, acompanhamento de saúde para casos de assédio moral, essas coisas todas, os bancos resistem a dar informações sobre isso. A maioria dos grupos de trabalho, eles andam mal porque o banco, ele segura a informação e a gente retém essa informação. Mas o mais impressionante é isso, viu, Márcio? Hoje a gente atende... A maioria das pessoas que se afastam do banco, elas sabem, a gente acompanha, 60 dias ela é desligada. E é uma ingerência do INSS que não dá acidente do trabalho de jeito nenhum. Entendi. E a pessoa tem medo, né? Tem medo. De pegar. Às vezes com atestado na gaveta e está trabalhando. Outra situação também que acontece, infelizmente, é a pessoa demitida que chega lá no sindicato falando que tem vários atestados, mas ela nunca se afastou. Nunca se afastou. Nunca apresentou. Jeito, né? Ela não mostrou para o banco que estava doente e agora vai reclamar de uma demissão. É muito difícil. Então, não façam isso. Se estiver doente, se afastem, cumpram as orientações médicas, porque isso dificulta até uma ação futura na justiça. Nosso canal, né, Elcio e Guto e Neida, nosso canal, o canal que é bem... o Fale Conosco, a gente, quando está nas agências, a gente conversa com os bancários, o Fale Conosco. Não precisa se identificar, a ligação, o WhatsApp, nós temos nossos meios, a gente conversa com o bancário. E os próprios diretores que estão visitando as agências, caso queira bater esse papo aí, de pé de ouvido, trocar uma ideia, tomar um café num determinado horário diferente do expediente, não deixe de nos contatar, é muito importante, porque às vezes a gente tem uma solução simples para um caminho mais tranquilo aí, porque o mais importante é que a pessoa esteja plena, que a pessoa possa se cuidar. Veja, a gente tem contato com bancários que às vezes não são nem vítimas de algumas doenças psicossomáticas. É uma lesão, uma torção, e a pessoa se vê incomodada de ter, por exemplo, quebrado o pé, e porque vai ficar exposta negativamente no seu ambiente de trabalho. A pessoa está menos preocupada com a lesão ou com uma ruptura de ligamento do que propriamente com o seu ambiente de trabalho. Aquilo vira um problema para ela, não pela lesão em si, mas com o risco de perder o emprego. Mais um problema que ela acumula aí. Exatamente. Agora, a dificuldade, nesses últimos anos, pelo que você estava falando, Elcio, também, da dificuldade de se ter um perito que dê acidente de trabalho. Né? Nós tivemos, nesses últimos anos, pelo menos 6 anos, uma mudança drástica no comportamento, né, das instituições que deveriam atender o trabalhador. Essa questão de dar alta
a todo mundo que tá lesionado, que está com algum problema, né? Sim. Que está afastado. Então, a perícia, vai novamente uma perícia, o trabalhador, e não é renovada a perícia. Gente que está extremamente doente. Constrangimento em passar por isso, porque vai É. lá e ainda é um absurdo, né? A gente vai lá e ainda parece que você é o culpado, que você que ocasionou a sua própria doença. A própria doença. Às vezes, médicos que não Isso. são especialistas em nada daquilo, em nenhuma doença que está sendo apresentada, e ele tem que avaliar se aquela pessoa tem condição de voltar ao trabalho ou não. Sim. E foi instigado realmente que fosse dado alta. Então, nós temos pessoas que não têm condição de estar trabalhando e Nitidamente. Isso, e estão trabalhando, quer dizer, daquele jeito, porque foi dado alta para quê? Para economizar, tirar o benefício, Sim. né? E o banco vai demitir essa pessoa, porque ela Sim. não vai render mais nada. Sim. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, uma série de ataques. A extinção do Ministério do Trabalho, Sim. ou seja, e o Ministério Público, o MPT, que foi reduzida a fiscalização, não tinha condição de fiscalizar. Sim. Ou seja, o trabalhador fica na mão quase completamente desprotegido nesse sentido. Né? Por isso que o bastião da resistência, que é o sindicato, ele é importante Claro. os bancários e bancárias em torno, sindicalizados em torno desse bastião de resistência. Fortalecer. Né? O nosso acordo coletivo, ele prevê vários benefícios aos bancários, porque ele sozinho estaria perdido. Tanto que, fora da categoria bancária, a gente tem pessoas que nem conseguem a concessão do benefício. Você vê que agora o atual governo está fazendo perícia digital para ver se desatola aquela fila. E essas pessoas, os trabalhadores com menos renda, que sofrem mais com essa falta de perícia, porque justamente nós temos cláusulas que protegem, como a complementação em caso de afastamento, essas coisas todas, né? A pessoa se afasta, fica 24 meses ainda recebendo complementação, fica um número de meses recebendo o ticket de alimentação. Então, é importante a gente manter esses benefícios e por isso que nós estamos sempre lutando e fortalecendo junto com os bancários a luta para manter esses nossos direitos, né, Eneida? Porque além desses retrocessos que a Eneida bem citou, esses retrocessos institucionais que a gente foi refém, e aí bem falado, né, pela reforma trabalhista lá em 2017, que a gente só não foi vandalizado ainda antes, porque nós tínhamos um acordo coletivo que estava vigente. Então, a reforma ela aconteceu em agosto, nós ainda conseguimos ficar dentro do nosso contrato de trabalho, que era um tanto quanto mais vantajoso, até novembro daquele ano. Né? E a partir daquele momento, a gente, assim como toda a classe trabalhadora, a gente foi rechaçado aí por esse retrocesso. Mas, além disso, a gente tem um outro problema. E aí eu não posso... não é uma afirmação, mas isso nos causa estranhamento, né? Esta questão institucional é nítido. Mas a gente tem as clínicas e os médicos do trabalho que prestam serviço para os bancos. E o Itaú, mais uma vez, não é diferente. E todo mundo é apto. Boa lembrança. Todo mundo é apto. E a partir do quê? O Márcio, ninguém aqui é médico nessa mesa. Mas, gente, a gente não é médico, mas a gente... Mas você entende um pouquinho, né? A gente não é inocente. Como todo mundo é apto, né? Então, a pessoa já tem uma dificuldade de obter um CAT, já tem uma dificuldade de conseguir administrar mentalmente essa lesão, essa doença, e ao estar de frente para um profissional da saúde, um profissional médico, toma um hábito, um CID-F, como a gente fala, que são CIDs relacionados às doenças, as doenças mentais, né? Então, isso realmente nos chama bastante atenção. Mais uma forma de pressão. Quebrar agora um pouco o protocolo e falar para os amigos, em especial do Itaú, porque Elcio, Guto e Neida, quando a gente chega, os diretores, por incrível que pareça, as pessoas não falam. Mas a gente tem até um pouco de tato em saber que tem algum problema. Quantas vezes a gente abordou algum funcionário,
algum amigo e falou, Márcio, eu não estou legal. Guto, eu não estou legal. Isso é muito interessante. Então, para quem está nos assistindo, estamos falando para o Itaú, mas falando para, né, os amigos de bancários e bancárias, chame o diretor, converse com ele. Quantas vezes eu puxou no canto, ó, preciso conversar. Você sente na pessoa. Porque a pessoa mesmo, ela tem que ver na gente o que eu via quando eu estava lá dentro da agência. Porque o sindicato sempre me ajudou, entendeu? Ajuda nisso, né? A gente ter essa percepção de falar, o cara não está legal. Porque dali é para pior, né? Daí aí vai e mexe com a família. Eu já tive caso na família, minha esposa foi ex-bancária do Itaú, e eu vi o quanto é difícil ter uma pessoa doente, né, com esses problemas dentro de casa. Isso envolve tudo, família, envolve tudo. Sim. E hoje ela não pertence mais ao Itaú, já está em outro ramo. Então, tive em casa. Então, eu falo para os amigos, para as pessoas que estão nos assistindo, que tenham confiança na gente, que falem, né, que participem, que peguem nós temos nosso celular, né? Às vezes não se sente à vontade, porque é isso que a gente está falando aqui, né? Cada vez que a gente entra numa agência, e às vezes as pessoas ligam e não se identificam, porque a gente está junto com eles e cada vez mais. Agora, essa é a nossa ferramenta. A pessoa tem que quebrar os paradigmas, né? E daí, porque senão, gente, a gente vai ficar... E cada vez eu que vim do Unibanco, aproveitando novamente, eu que vim do Unibanco, eu vi a grande mudança que teve. Eu, na verdade, sou oriundo do Nacional, né? É verdade, né? Para quem lembra aí do Banco Nacional, então fomos passando, Nacional, Unibanco, então peguei 2 fusões aí e eu vejo que está sendo cada vez mais pior, né? E depois com a pandemia, com a chegada da pandemia, então, a gente vê como tá triste aí, nossos amigos. Às vezes a gente entra na agência, já não tem mais aquele pessoal oriundo do Unibanco, imagina do Banco Nacional. Um abraço para você, sobrevivente do Nacional, Banco 415, o banco do Ayrton Senna. Falecido. Se você está aí. Agora, um grande abraço para o Mané Gabeira, ex-nacional também. Mané Gabeira, nacional. Ele veio aqui, né? Ele fez foi muito uma boa, entrevista. muito bom. Mané Gabeira, foi muito um bom. abraço.